E ali, pessoal, tudo certo? Bom dia então para todo mundo. Vamos lá então. Nós temos agora o objetivo aqui de aprender a fazer como é que se calcula a média para dados agrupados, ou seja, lá naquela nossa tabela onde apareciam as classes, lembram? Como é que nós vamos calcular a média? Então, parecido com o que nós tínhamos para dados não agrupados, que era simplesmente somar e dividir, tá certo? Nós temos o que? Agora nós temos então para dados agrupados, as classes, certo? Então, como é que nós vamos executar isso? Bom, nós precisamos obrigatoriamente de duas coisas para poder fazer a média para dados agrupados, lembram? Agrupados. Agrupados por quê? Porque existe frequência, tá certo? Existe a frequência absoluta, ou seja, quantos valores apareceram entre o 10 e o 12, tá? Apareceram 7 valores, certo? E assim por diante. Então, cada classe com a sua frequência absoluta. Muito bem. Então, primeira coisa que nós temos que ter, tá? Lembrem sempre, tem que ter as classes e tem que ter o ponto médio. Ponto médio nós vamos ter, desculpa, as classes e a frequência absoluta. O ponto médio é fácil, lembram que é o valor que está no meio da classe, tá certo? Entre o 10 e o 12, soma 10 mais 12. 22 dividido por 2 dá 11. 12 mais 14, 26. Dividido por 2, 13. Aí se vocês olharem aqui, a amplitude de classe é 2. Então daqui para cá também aumenta 2. E aqui acaba sendo, na verdade, os números ímpares. Tá legal? Muito bem. Mas é muito importante que vocês tenham as classes certas e a contagem, tá, que vocês executaram lá no início, lá naquelas tabelinhas da página 18 até a 22, se não me falha a cuca, né? Só retomando então aqui, ó, lembra que nós aprendemos a tabelar, isso se mostra no outro vídeo, né? O N, amplitude total, número de classes, a amplitude da classe e a nossa tabela por fim, tá certo? Lembra dos 5 exercícios que vocês têm que fazer, tá? Muito bem. Então, voltando para cá, aprendendo a calcular a média para dados agrupados. Então, tendo as classes, tendo a frequência absoluta, primeiro calcula o ponto médio. Então, o que acontece? Explicando um pouco a fórmula, por que a fórmula é desse jeito aqui? Por que a fórmula tem que fazer o somatório da frequência vezes o ponto médio? Porque, na verdade, esse valor aqui, que representa a classe, o 11, ele aparece 7 vezes. O número 13 aparece 15 vezes, então nós temos que dar a potência que cada um tem. O número 21 aparece apenas 2 vezes. Tá legal? Então, nós temos que fazer o quê? O produto disso. 7 vezes 11, 77. Vamos fazer com a calculadora aqui que fica mais facinho para vocês captarem então. O 13 vezes 15, tá certo? 195. Então vamos preenchendo. 195. O 14, não, aqui. O 15 vezes o 33 dá 495, ok? Depois, 17 vezes 20, tá? 340. 19 vezes 11, 209. E 21 vezes 2, opa, esse eu sei fazer. É 42, tá certo? Eu fiz o produto. Na fórmula vocês estão vendo aqui, ó. Fazer o produto do FI vezes XI, ou seja, da frequência absoluta vezes o ponto médio. Porque não interessa, a hora dos tratores não altera o viaduto aqui, tá certo? Não interessa quem. Multipliquei. Agora eu preciso fazer a soma. Tá? Eu tenho que fazer a soma desse cara aqui. Então vamos fazer a soma de todos esses caras aqui. Tá legal? Então, 77 mais 195 mais 495 mais 340 mais 209 mais 42. Total 1358, beleza? Então, deem uma olhada na fórmula. A fórmula aqui, ó. Somatório de XI vezes FI. Deu quanto? Deu 1358. Tá legal? Exatamente isso. 1358. O mesmo exercício que eu fiz ontem pelo Zoom, com o pessoal de bioestatística, tá?
Mas aí como alguns não puderam acompanhar, então eu vou fazer o vídeo. E aí pelo vídeo vocês pausam, assistem quantas vezes vocês querem. Dividido por N. Quem é N? N é o total de dados. Opa, cadê o total de dados? Tá aqui, ó, nós nem temos ainda. Então tem que buscar ele. Fazendo o quê? Fazendo a soma. 7 mais 15 mais 33 mais 20 mais 11 mais 2. Total 88 dados. Ou seja, a média é fazer a soma desse produto. Lembre, né? Para dizer exatamente quantas vezes o 11 aparece, tá? Porque essa classe de 10 a 12, né, o número de salários, é representado pelo número 7. Então, quantas vezes essa informação aparece? Eu faço o produto, somo tudo, tá? E com a soma disso tudo, eu vou dividir por N. N é nosso 88. Então, 1358 dividido por 88 é 15, vamos deixar duas casas decimais, 15,43. O que? Salários, tá? Salários mensais, certo? Lembrem sempre de dizer o que vocês estão fazendo. É sobre o que? É uma altura, é uma idade, é o que? É dinheiro? Não, isso aqui são salários mensais. Então a média deu 15,43. Só tem que cuidar um erro que o pessoal faz bastante, que é o que? Quando eles fazem a divisão por N, alguns confundem achando que é o número de classes, tá certo? Não é o número de classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é para dividir por 6. Aqui são dados agrupados. Quantos dados foram agrupados? Foram agrupados 88 dados, tá certo? 88 dados. Então, a soma da frequência vezes o ponto médio, tá aqui o somatório, dividido por 88, tá aqui a média. Então, o que vocês têm que fazer agora? Aqui está descoberto, ó. Matou. Essa é a média. Então vocês têm que ter as tabelas, tá? As tabelas, aquelas que vocês fizeram na página 20 até... São 5 tabelas, né? 20, 22, 24, 26 e página 28. Então, de posse das tabelas, ó, dessas aqui, vocês vão lá nelas e lembrem, olha aqui. Tem que ter o ponto médio e a frequência absoluta. Multiplica um pelo outro. Ah, professor, mas não tem aqui como botar mais colunas. Não tem problema. Vocês têm bastante espaço nas folhas em branco. Se precisar fazer outra tabela, façam, mas que contenham o XI vezes o FI. Ó. Façam lateralmente, como eu fiz nessa aqui. Ó. Tá certo? Como eu fiz nessa cara aqui. Ó. Vocês podem fazer quantas colunas vocês quiserem. Tá legal? E aqui apenas para lembrar, tá certo? Nós temos o Fzão I, que é a frequência acumulada. Façam isso aqui, pessoal, é a soma da frequência absoluta, lembrem disso. Para calcular a mediana, nós vamos precisar, mediana para dados agrupados, nós vamos precisar da frequência acumulada, tá legal? Quem é que está no meio? Então eu vou aproveitar aqui, antes de acabar o vídeo, nós estamos em 8 minutos e 20 segundos, para somar então quem? A frequência absoluta. Lembra que na frequência acumulada é o resultado da frequência absoluta. Não façam confusão com alguma outra das informações. Então, frequência acumulada é o somatório da frequência absoluta. Ou seja, quantos dados foram contabilizados até determinada classe. Na primeira classe, foram 7. Tá legal? Até a segunda classe, quantos dados ao total foram contados? Na nossa tabela, aquele de números soltos? 7 mais 15, que dá 22. Tá? Outra coisa interessante. No último espaço, deve fechar o número 88. Eu já vou pôr ele aqui, ó, porque eu sei que tem que fechar isso. Se não fechar isso, tem problema. Tem problema. Então, 7, 22, eu já vou deixar pronto para o nosso próximo vídeo sobre como calcular a mediana. 22 mais 33, 55. 55 mais 20, qual é o total contado até aqui? 55 mais 20, 75. 75 mais 11, isso dá 86. 86 mais 2, fechou. 88 dados, tá legal? Então essa informação aqui vai ser importante para nós calcularmos a mediana. Então, primeiro as tabelas. Tem que ter as tabelas prontas. Senão não dá para fazer o negócio aqui, tá legal? Tabelas prontas, calculem a média. Para elas tem que ter esses dois caras aqui e esse aqui, tá legal? Falta 20 segundos. Então, dê um jeito de fazer essa coluna a mais para vocês terem a soma, dividir por N, não é o número de classes.
Beijoca, pessoal. Então vamos depois para o próximo vídeo calculando a mediana. Falou!